Se o voo é longo, troca-se a tripulação. Aqueles que me conhecem sabem que eu fui, né? Eu não sei se fui ou ainda sou, mas o fato é que durante muitos anos da minha vida, o meu hobby, né? Meu final de semana era voar. Eu sou piloto de avião, piloto de planador, mas eu não fui um piloto profissional. Eu voei pequenos aviões, foram mais ou menos 15 anos da minha vida em que eu mantive uma rotina de todo final de semana ir no aeroclube, pegar um avião do aeroclube e fazer os meus voos, né? Todos voos amadores, com raras exceções que eu vou em aviões um pouquinho maiores, mas sempre de maneira amadora. Acontece que eu tive amigos e que eram pilotos profissionais, pilotos que faziam rotas internacionais. E um desses amigos, em especial, ele fazia uma rota para Frankfurt, na Alemanha, isso há 20 anos atrás. E eu nunca esqueço que ele comentava que eles voavam, né, aqui do Brasil para Frankfurt, não lembro se era de São Paulo, Rio de Janeiro, para Frankfurt, e iam duas tripulações, ou seja, dois comandantes, dois copilotos, né, para que durante a rota fizesse a troca de comando. Então, a troca de comando ela se faz necessária quando a rota é muito longa e o desafio do voo acaba sendo bastante complexo. Eu sei que você pode estar pensando assim, então, o que tem a ver a aviação com a tua profissão? Estou fazendo uma analogia do presidente Bolsonaro. Tirando gostos políticos, eu votei no Bolsonaro, gosto do que ele está fazendo e por isso defendo a troca do ministro Mandetta pelo novo ministro, que ainda não gravei o nome, mas eu vi uma entrevista dele e percebi que tanto quanto o ex-ministro Mandetta, ministro da Saúde, que diga-se de passagem, uma excelente pessoa, exerceu o seu cargo como ministro de maneira também excelente. Não tem muito o que falar. O que acontece é que numa rota grande, como nos voos internacionais, chega um momento em que o comandante que fez a primeira perna, que é a primeira parte do voo, ele começa talvez ter algum cansaço. E não é só um cansaço físico, às vezes é um desgaste emocional, é um cansaço da sua visão, e aí pode-se incorrer em algum erro que pode ser fatal para a aeronave e pode derrubar a aeronave. Então o que acontece? Lá no avião, no voo, naquela rota, o procedimento é que um conjunto de comandante e copiloto faz a primeira perna e depois o outro conjunto que está descansado vai lá e faz a segunda perna. Como eu também percebi na entrevista com esse novo ministro, né, Taish, né, o nome dele, que ele está chegando aí e eu percebi que trata-se de um cara muito técnico, um cara que é empreendedor, um empresário de sucesso. Se ele é um empreendedor e é um empresário de sucesso, ele não é qualquer coisa. E ele também é médico, reconhecido com uma formação fantástica. Então, nós podemos dizer que sai um ministro excelente, um grande comandante, que conduziu a aeronave até aqui. E agora entra um outro ministro, que talvez esteja descansado, esteja com uma visão de fora para encontrar um equilíbrio nas suas tomadas de decisão. Então esse vídeo aqui não tem pretensão política. Se alguns de vocês vão comentar aqui embaixo, né, fora Mandetta, Taish não presta, eu sou de direita, eu sou de esquerda, é a opção de vocês. Mas o meu propósito aqui é para você que é empresário, para você que está fazendo uma analogia de liderança, que é o meu papel aqui neste canal. Se você tiver alguém na sua empresa, que seja um gerente, que seja um comandante, e ele conduziu muito bem o seu negócio até aqui, e você perceba que esse cara talvez comece a dar indícios de cansaço. O que é o cansaço? É aquele cara que não se atualizou, é aquele cara que talvez não queira abrir mão dos seus paradigmas. Será que dá para ficar com este cara? Vamos lá, esse cara é competente, ele agiu e atuou muito bem até aqui, certo? Para encerrar o vídeo, saindo um pouquinho do mundo da aviação e agora caindo no mundo dos negócios, que é o meu papel aqui, eu vou recordar do nosso saudoso, que nos deixou agora há pouco, né? Antes de começar essa pandemia, Jack Welch, o executivo do século. O executivo do século lá na GE, ele instituiu uma prática que era a seguinte: 10% das, aliás, 20% das pessoas que eram melhor, ele mantinha no cargo e promovia, dava privilégios.
Dos 20% para baixo, 70% ficava na média. Ok, esse pessoal fica por aí, né? A gente dá a condição de trabalhar, dá apoio, dá suporte para que ele continue trabalhando. 10% abaixo, vamos somar 20 mais 70 dá 90. Sobraram 10%. 10% das pessoas que não estão entregando. Essas pessoas, elas precisam gerar um turnover na empresa, ou seja, elas são convidadas a irem trabalhar na concorrência. E lá na GE, era literalmente trabalhar na concorrência. Porque muitos desses caras que o Jack Welch demitiu na GE, que eram os 10% que estavam com o menor, né, índice de produtividade, de resultado, eram contratados por outras empresas para serem CEOs, presidente da companhia. Ou seja, os caras não eram incompetentes, mas eles precisavam fazer parte da renovação da GE. E é isso que a gente precisa parar para pensar. Aí dentro da sua empresa, tal qual aconteceu agora a troca de ministros, você se deu conta que talvez tem alguns gerentes, tem alguns profissionais, que mesmo sendo bons profissionais até hoje, talvez a partir de hoje, você vai ter que olhar com outros olhos, porque nós estamos entrando numa nova era do mundo dos negócios. Estamos no momento de recomeçar, no momento de reinventar. Então, se você conseguiu entender bem o meu propósito aqui e conseguiu tirar esse lado político, que não é legal para nós que somos empreendedores, talvez você pegue uma grande lição. Não minha, claro que não, mas uma grande lição de grandes comandantes de aeronaves que conduzem você e eu com segurança através desse mundo. A aviação é um dos transportes mais seguros do mundo. E também pode ser que você aproveite para pegar uma grande lição com o Jack Welch. É saber valorizar aqueles que estão dando alta performance, os 20% de cima. Mas também ter coragem de substituir aqueles que você já percebeu que venceram. E tem horas que a gente não pode ficar, né, sem fazer grandes mudanças. Característica de grandes líderes é coragem para mudar. Espero que esse vídeo tenha sido muito legal para vocês. Um grande abraço. E não esquece, por enquanto, fique em casa.